Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa tarde já, agora no horário de Brasília, são 13 horas, 13 horas não, 13 horas e 4 minutos, nessa tarde do dia 22 de setembro de 2020. Eu sou Rômulo Maia e apresento o programa diretamente de Berna, a capital da Suíça. Então, sem mais delongas, Cassiano e Wendel Pinheiro, bebam uma água, porque vamos ouvir Alejandra Costa e vocês também aí ouvindo. Atenção. Bom dia, expressionautas, Rômulo Maia e todos os trabalhadores do Brasil. Hoje vou falar sobre a greve dos Correios, como enfrentar o massacre imposto pelo julgamento do dissídio no TST, Tribunal Superior do Trabalho, que aconteceu no dia de ontem, 21 de setembro. E que mostrou a decisão do governo Bolsonaro de privatizar os Correios e todo o Brasil. Tiraram todos os direitos dos trabalhadores que tinham sido ganhos nas últimas décadas por meio de muitas lutas. Está valendo agora a CLT verde-amarela, que permite, dentre outras coisas, a terceirização total e o trabalho intermitente. Retiraram 59 de 79 cláusulas do ACT, Acordo Coletivo de Trabalho. Os salários dos trabalhadores foram reduzidos pela metade e ainda cabe o recurso da AST Correios ao Supremo Tribunal Federal para retirar os demais, por causa de que houve contraditório no TST. Até as liberações dos sindicalistas, o desconto assistencial e os descontos em folha foram eliminados, o que somente acontece quando há a decisão de privatizar. De uma tacada só, o governo Bolsonaro acabou com os direitos dos trabalhadores e o sindicalismo podre atual. Os Correios é uma empresa muito lucrativa. O lucro oficial no primeiro semestre foi de 300 milhões de reais. Na realidade, o lucro anual, por cálculos que temos realizados em relação ao faturamento das agências e ao que os carteiros entregam, deve superar os 50 bilhões anuais. Para elucidar a farsa do déficit, é preciso abrir a contabilidade. A privatização dos Correios segue o mesmo script das demais privatizações, tanto da época de FHC como da atualidade. Está colocada a entrega do Brasil, que ainda não foi entregue, a troco de pinga. No caso dos Correios, por algo em torno a 2% do valor. Uma questão muito similar acontece com a Petrobras, que está sendo esquartejada. Somente sobraram, por enquanto, 7% dos funcionários concursados. Acabaram com as operações no Nordeste e em vários outros lugares. Os campos de petróleo estão sendo entregues até sem licitação, coisa que o próprio FHC não teve coragem de fazer. E tudo por 5% do valor de mercado na média. A situação se repete no setor elétrico, nos bancos públicos, na educação e saúde públicas. O governo Bolsonaro pretende privatizar, seria melhor dizer, doar 180 empresas federais e 250 estaduais, sendo que o objetivo para este ano é privatizar 4 grandes empresas: os Correios, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, para começar. Quem luta contra esta política de terra arrasada e quem se converteu num bolsonarista na prática? Preciso responder essa pergunta de maneira clara. Chama a atenção que somente haja apenas uma greve nacional contra o massacre do Brasil, a da categoria dos Correios, apesar da pressão do governo Bolsonaro e das máfias dos sindicatos, federações, centrais sindicais, movimentos sociais, como o MST, MTST e a UNE, e a 2 partidos políticos que nem sequer são capazes de apoiar a greve dos trabalhadores dos Correios, chamando greve e protestos nos demais setores que estão no olho do furacão do massacre. Por que isso acontece? Bom, vamos deixar 2 coisas muito claras. A maior greve do Brasil desde 1995 e a maior na América Latina, que está já na 6ª semana, foi possível porque Gazeta Revolucionária atua ali já faz tempo, tem clareza política e é
pós-doutorada em traidores e pelegos mafiosos de todos os tipos. Foi possível porque a Gazeta Revolucionária tem esclarecido os trabalhadores dos Correios que passaram pela experiência da greve de setembro, outubro do ano passado, também impulsionada por Gazeta Revolucionária e quebrada pela máfia sindical, das centrais sindicais e dos partidos políticos numa semana a mando do governo Bolsonaro. Os trabalhadores entenderam que agora é o tudo ou nada. E com a crise em que o Brasil se encontra, se não houver luta, haverá muita fome. A máfia sindical dos Correios é ligada às centrais sindicais e aos partidos políticos. O setor mais patronal e bolsonarista é o do PCdoB, que controla os sindicatos dos trabalhadores dos Correios de São Paulo e do Rio de Janeiro, a partir de uma das duas federações, a Findect, ligada à CTB. No dia 21 de setembro, houve um ato nacional em Brasília em defesa dos Correios pelos empregos. A máfia corrupta do PCdoB não enviou ninguém a Brasília e foi a primeira a aceitar a imposição do governo Bolsonaro ainda ontem. Dentre as desculpas está de que estaríamos em pandemia, ou seja, para trabalhar e pegar ônibus lotados não há pandemia. Também não há pandemia para roubar o dinheiro dos sindicatos, fazer negociatas com o governo Bolsonaro ou sustentar as campanhas de políticos corruptos, como o candidato a vereador conhecido como Nego Peixe, dos pelegos mais mafiosos de São Paulo, e o candidato a prefeito de São Paulo, o ex-ministro dos Esportes, Orlando Silva. Para defender os trabalhadores do Brasil, aí sim há pandemia. Estes mafiosos levantaram a greve ontem de uma maneira abertamente mafiosa. No dia 21 de setembro, em votações virtuais fraudadas, com menos de 5% dos votos dos trabalhadores da base de São Paulo, 699 a favor e 678 contra. Sem considerar que a base como um todo tem 40 mil trabalhadores, quando contemplamos os terceirizados, anistiandos e aposentados. No Rio de Janeiro, onde a base tem 15 mil trabalhadores concursados, foram 250 votos. Pasmem. Essa máfia patronal também é responsável pelas várias derrotas que têm acontecido desde 2004. E também por quase ter assassinado, junto com a polícia militar, a mim mesmo, Alejandro Acosta, em 2012, conforme eu relatei no dossiê dos Pelegos, parte 3 do Gazeta Revolucionária. O PCdoB vem de uma negra história, principalmente desde 1979, quando o líder histórico João Amazonas voltou ao Brasil e aliados elementos da antiga AP, Aliança Popular, se dedicou ao balcão de negócios. Durante o governo Quércia, recebeu vários cargos na Eletropaulo. Mais tarde, nos governos Lula, chegou a controlar a ANP, Agência Nacional do Petróleo, onde o velho comunista Haroldo Lima, segundo as palavras de Lula, entregou as bases de dados à gestão da Petrobras, a norte-americana Halliburton, que foi encabeçado pelo vice de Bush, Dick Cheney, com as informações confidenciais do pré-sal. Mais recentemente, os parlamentares do PCdoB votaram a favor da entrega da base militar de Alcântara para os Estados Unidos. A máfia do PCdoB é secundada pelos mafiosos do PT, PSOL, PSTU e outros. Conforme relatamos no dossiê dos Pelegos, parte 2, a imposição do controle patronal do PCdoB nos principais sindicatos dos Correios foi complementado pelo controle mafioso da FENTEC, Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a outra federação controlada pela articulação sindical do PT. Os vários agrupamentos políticos vão a reboque desses mafiosos que hoje são abertamente bolsonaristas, desde que ajudam a massacrar o Brasil. Os exemplos são muitos. A título de ilustração, vou fazer referência apenas a 3 deles. Ontem, o senhor Alisson Tenório, o mafioso do PSOL Pernambuco, marcou a assembleia para ontem mesmo, um dia antes da data oficial da Federação FENTEC, a qual o sindicato do Pernambuco pertence, para ele mesmo entregar a greve de maneira fraudulenta. Ele também é um responsável
por inúmeras traições, um dos mais pelegos. E a mudou para hoje, 22 de setembro, para as 14 horas, e não para as 19, como os demais sindicatos as fazem. Seria bom avisar a Maria Lúcia Fattorelli para ela tomar mais cuidado com quem faz live, pelo menos para que ela esteja ciente. No caso do Goiás, o sindicato é controlado por uma máfia ligada a chefias vinculadas ao deputado do PT, Rubens Ottoni, um dos setores mais mafiosos. No caso da Bahia, a máfia sindical é vinculada a elementos próximos ao governador Rui Pimenta. No dossiê dos pelegos do Gazeta Revolucionária, há alguns detalhes sobre isto e outros virão. Temos também o caso do deputado Glauber Braga, do PSOL Rio de Janeiro. A mensagem principal é que, conforme disse o ex-ilustre deputado Glauber Braga, estão todas as direções pelegas amarradas em dossiês do GSI, e agora fica evidente que estão recebendo uma comissão para entregar o Brasil. Senão porque a maioria da frente parlamentar em apoio aos Correios teria assinado a favor da PEC 149 que privatiza os Correios. Todos os partidos políticos estão envolvidos. O próprio Glauber Braga ficou muito chateado porque eu o expus publicamente na live que ele fez com o especialista em firulas, deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, junto com a máfia sindical que controla os Correios de Minas Gerais. Eles deletaram 15 perguntas dos trabalhadores sobre a questão dos dossiês. E a minha pergunta não foi deletada, mas foi ignorada. Quando eu o questionei publicamente, eu convidei a fazer um hangout com trabalhadores que estão impulsionados na luta pela base, ele não somente se fingiu de morto, mas enviou um assessor para conversar publicamente comigo pelo Facebook, para tentar me convencer de que Glauber Braga estaria fazendo um bom trabalho nos petroleiros, onde a peleguice e o massacre é ainda muito pior do que acontece nos Correios. É uma pena que o próprio Glauber Braga esteja agora no time que ele próprio denunciou. Mas quem luta pelos trabalhadores e pelo Brasil deve analisar as coisas tais como elas são. Bom, em cima de todo esse relato, quais são as perspectivas para o próximo período? Estamos perante o maior ataque contra a nação brasileira da história. Os Correios é a única resistência de massas contra esses ataques. É preciso reforçá-la porque agora é uma luta de todos os brasileiros. Estamos lançando a campanha Os Correios é Nosso, o Brasil é Nosso. E vamos criar um fundo de greve para que a greve dos Correios continue até a vitória, enquanto os demais trabalhadores se decidem a defender-se eles mesmos do massacre e não continuar indo que nem cordeirinho ao matadouro. Eles têm a obrigação de ajudar efetivamente esta greve, pois se ela for derrotada, será muito mais difícil enfrentar o governo Bolsonaro. E muitas coisas muito ruins virão. É preciso denunciar todos os que se venderam sem dó nem piedade, dos sindicatos, das centrais, dos movimentos sociais e dos partidos políticos. Estes dos partidos políticos estão novamente extasiados com as eleições municipais bolsonaristas, enquanto está em risco a própria nação brasileira. Os trabalhadores dos Correios irão exigir que sejam feitas caravanas dos estados para expulsar de São Paulo e do Rio de Janeiro as máfias. É preciso parar a produção dos principais centros operacionais. Os trabalhadores devem exigir que se abram as contas dos sindicatos, federações, centrais sindicais e partidos políticos. E devemos retomar essas organizações para a luta e expulsar os mafiosos. São os empregos, as nossas famílias e o futuro da nação brasileira que estão em jogo.